ofereceram US$ 1 milhão para alguém que conseguisse provar a existência do paranormal. E até hoje ninguém reivindicou o prêmio. Iscalobaloba! Olá pessoas, aqui é o Schwarza e bem-vindos a mais um Fora da Caixa. E hoje estou aqui para homenagear James Randi, que morreu na semana passada aos 92 anos. Viveu bastante James Randi. Mas ele foi um dos grandes nomes aí para o pensamento cético, né? E também pelo pensamento científico. Ele trouxe grandes contribuições para o ceticismo científico. Mas antes de falar quem foi James Randi e explicar essa história toda do 1 milhão, quero falar rapidamente aqui do meu mais novo livro, que é a Editora Planeta, o Aonde Estaremos em 2200. Se você gosta de exploração espacial, quer saber mais sobre as missões dos ônibus espaciais, missões Apollo, as missões recentes da SpaceX, você pode comprar meu livro, que aqui eu explico tudo isso que eu falei aqui, explico também quais serão os próximos passos da NASA, SpaceX e outras agências espaciais rumo ao espaço, onde estaremos daqui a 50, 100, 200 anos no futuro. Nesse livro, além de abordar isso, eu falo também um pouco de cada planeta, porque cada sonda visita um planeta e traz informações, e eu listei essas informações colhidas em vários objetos que estão presentes no Sistema Solar. O livro está bem bacana e para comprar ele tem link aqui embaixo na descrição. E se você gosta das camisetas que eu uso aqui no canal, como essa aqui que eu estou vestindo, você pode comprar elas também no link que também está aqui embaixo na descrição. Então vamos lá falar do James Randi, que era um mágico, olha só vocês, ele era um mágico que ficou muito famoso, e ele fazia mágicas do tipo daquelas que o Henry Houdini fazia, que era ficar preso em um caixão de metal e ficar submerso e tentar escapar de lá com vida. Aliás, o Randi ele conseguiu quebrar um recorde de tempo aí do do Henry Houdini nessa categoria de ficar dentro de um caixão submerso na água lá e sair vivo. Então ele quebrou até um recorde do Houdini. Então ele criou seu nome ali, criou sua história ali, mas ele ficou realmente famoso na mídia quando ele passou a desmascarar fraudadores. E fraudadores entendam aí como pessoas que se diziam ser médiuns ou que tinham alguns poderes paranormais e se apresentavam em locais, ofereciam curas para doenças incuráveis, enfim, ele ia e desmascarava essas pessoas. Por ele ser mágico, então ele entendia quais eram os mecanismos, quais eram os métodos que as pessoas usavam para enganar outras. Então ele reproduzia esses truques e mostrava, gente, é tudo truque. E ele tinha autoridade para falar, porque, como eu disse, ele era mágico. E eu acho que o caso mais famoso que aconteceu com o James Randi desmascarando essas pessoas foi quando ele desmascarou o Uri Geller. Para quem não conhece, o Uri Geller era aquele cara que falava que conseguia entortar colheres com o poder da mente. Ele ia, se apresentava na TV, em vários locais, e entortava as colheres, e as pessoas, nossa, o Uri Geller é incrível. E aí o Randi, ele, por ser mágico, ele conhecia o truque. Ele sabia qual era o truque que ele usava, que ele não usava poder da mente coisa nenhuma, ele usava uma metodologia lá, e entortava basicamente com o polegar. Enfim, em 1972, o Uri Geller foi num programa de TV chamado The Tonight Show, que é apresentado por Johnny Carson. A Johnny Carson, um cara cético, ele ligou para o James Randi e pediu conselhos. Hoje vai vir o Uri Geller aqui, ele vai se apresentar no palco entortando colheres. Eu não quero ser enganado por ele e também não quero que meu público seja enganado. Que conselho você me dá? Aí o Randi, conhecendo o truque, ele falou, olha, faz o seguinte, pega os talheres que ele vai usar no palco e deixa bem longe do Uri Geller. Mas longe pra caramba, não deixa ele ver esses talheres, porque se ele ver, ele vai conseguir manipular, e na manipulação ele prepara o material para entortar ao vivo, né? Então, deixe longe dele os talheres. E o Carson fez isso, obedeceu o Randi e deixou, né, os talheres longe do Uri Geller. Aí começou o programa, o Uri Geller foi lá pro palco, e aconteceu o que vocês estão prevendo aí. Na hora de fazer o experimento, colocaram lá os talheres na frente do Uri Geller, o Uri Geller ficou lá olhando, e fez umas caras assim... E aí alegou que não estava conseguindo entortar os talheres porque ele estava se sentindo fraco, né? Os poderes dele tinham sido sugados, sei lá, pela vampira dos X-Men. Enfim, ele deu um monte de desculpa e não entortou nada. E aí foi desmascarado. Então esse foi a situação mais notória, né, mais famosa aí, que tem envolvido o James Randi. Aí após esse caso do Uri Geller, né, ele começou a ficar muito famoso por conta disso, ele começou a oferecer $10 mil para as pessoas que conseguissem demonstrar suas propriedades, seus poderes paranormais em um ambiente controlado ali, que ele pudesse ser submetido a testes científicos, né? Se ela conseguisse provar que as habilidades paranormais dela eram reais, ela levava aí os $10 mil e ninguém levou esse dinheiro. Aí teve um caso bem famoso que ele ofereceu $1 milhão para quem conseguisse provar que a homeopatia era eficiente. A homeopatia, para quem não sabe, é um método terapêutico
que consiste em prescrever para um doente, sob uma forma diluída em pequenas doses, uma substância que em doses cavalares, em doses altas, acabam produzindo no paciente os mesmos sintomas dos quais ele está tentando combater com aquele medicamento. Não faz sentido, né? Vamos usar como exemplo aqui o resfriado. Eu estou com resfriado, estou espirrando que nem um louco e eu quero tomar um remédio homeopático. O que eu faço? Vamos pegar então alguma substância que desperte em mim os mesmos sintomas que o resfriado desperta. Coriza, olhos ardendo, né, lacrimejando, espirro e tal. E, pô, cebola quando você corta, você fica com o olho lacrimejando, dá uma coriza. Então, beleza, vamos pegar a cebola e vamos diluir ela em muita água, né? Vamos diluir ela até não sobrar nada, não sobrar uma molécula dessa cebola. Aí vamos pegar parte desse líquido, com cebola diluída, onde sobrou só uma pequena molécula da cebola, ou menos que isso, e vamos dar para a pessoa beber. Para mim beber, no caso, eu que estou com resfriado. Então vamos beber aquela água lá, com um resquício do que foi uma cebola um dia, e eu vou ficar bom segundo a homeopatia. Para vocês terem uma ideia do tanto que tem que diluir uma substância para se tornar um remédio homeopático, vamos imaginar que eu vou fazer um remédio com base de um arroz. Então eu vou pegar um arroz, vou bater nele até virar um pozinho e vou diluir ele numa grande cumbuca de água do tamanho do sol. É basicamente isso. E por que o Rand combatia a homeopatia e oferecia $1 milhão para quem conseguisse comprovar sua eficácia? Ele sabia que não tem como testar, sabe? É uma questão até de fé se aquilo vai dar certo, entendeu? Não tem como você... Não é falseável, não é testável, não tem como você refutar uma coisa que não tem como testar. Então, ninguém vai conseguir provar que aquilo vai dar certo. Você acredita que aquilo dá certo. A homeopatia é essa que, né, está sendo aplicada aqui no Brasil há muito tempo e se apresenta até como se fosse algo científico, sendo que não é. Aliás, esse é o grande problema da pseudociência, né? Por isso que ela engana tantas pessoas, porque ela se apresenta numa embalagem científica, mas na verdade aquilo lá não obedece o método científico. Que é você ter uma observação, uma questão, submeter essa observação a um estudo, depois criar uma hipótese e fazer experimentos para tentar validar aquela hipótese. Aí depois tem os resultados e você vai publicar eles e posteriormente eles podem ser revisados e de repente até cair a teoria baseada na sua hipótese. Então é isso, a homeopatia não passa pelo método científico. Então James Randi ele foi muito importante nessa questão de divulgar o que é o método científico e por que certas coisas não são ciência. Enfim, ele morreu na semana passada e não entregou nunca esse prêmio de $1 milhão para alguém que conseguisse comprovar a existência do paranormal, os seus poderes paranormais. E é triste, porque apesar que, como eu disse, ele viveu bastante, teve uma vida, acredito eu, uma vida bem tranquila e bem feliz, e ele se foi aí depois de 92 anos. Mas ele é um nome que vai fazer falta, vai deixar uma grande lacuna nessa sociedade que está cada vez mais fazendo menos pergunta e aceitando cada vez mais coisas malucas. Não digo nem a Terra plana aqui, porque né, se for parar a pensar, a terra plana ela é inofensiva, mas tem a galera antivacina, tem gente tomando medicamento aí que não tem eficácia comprovada, então é complicado. Mas também é bom lembrar de uma coisa, que o Carl Sagan mesmo falava que o ceticismo é importante, a gente tem que ter ceticismo, né, para certas coisas. Por exemplo, as pessoas reclamam que às vezes os astrônomos descobrem alguma coisa em algum planeta e demoram um ano para publicar isso, né, para deixar isso público. Mas por que eles fazem isso? Porque eles pegam lá a hipótese, eles vão testando aquela hipótese, aquela teoria, eles vão testando e vão fazendo mais observações, mais experimentos, para ter certeza mesmo do que aquilo que eles estão estudando realmente é aquilo que eles estão achando que é. Aí depois que eles têm essa, não digo nem certeza, mas tem vários experimentos que corroboram com aquela visão, com aquela ideia, aí eles publicam. Então é muito complicado, você não pode sair por aí falando uma coisa que precisa de mais observações para você ter aí um maior respaldo no que você está dizendo, no que você está apresentando. Então, por isso que demora muitas vezes a publicação de certas coisas que descobrem no espaço em qualquer ramo da ciência. Então é importante ter o ceticismo até dentro do meio científico. Só que o Carl Sagan lembrava que é importante ter esse pensamento cético, mas você não pode ser cético a tudo, porque senão você não fica aberto a outras possibilidades. Você fica fechado, você só fica acreditando naquilo que você vê, praticamente, né? Você não vai acreditar mais em nada, é só naquilo que você vê. E é isso que tem feito as pessoas acreditarem em terra plana, acreditarem em medicamentos que não têm eficiência comprovada, entre outras coisas, porque elas estão numa situação das quais elas precisam estar presentes, elas precisam vivenciar, tem que ser um conhecimento empírico para elas acreditarem. E elas começam a questionar instituições, começam a questionar professores e assim por diante. Então Carl Sagan ele defendia uma espécie de ceticismo flexível, né? Você ser cético, mas ter a mente aberta para novas ideias e submeter essas ideias ao rigor científico, né? Ao método científico. Muitas pessoas me chamam aqui no canal de cético de uma maneira pejorativa, como se fosse estar me ofendendo, mas eu não fico ofendido.
E eu sou muito mente aberta, sabe? Eu tenho a mente aberta para vários assuntos, até envolvendo a vida lá fora, só que quando você não tem evidências que são testáveis, que são observáveis, que você pode colocar lá e submeter elas a um método científico, você está especulando, é pura especulação, é puro achismo. E não tem como levar achismo a sério. Você tem que ter evidências, e no caso de vida fora da Terra, por exemplo, como o próprio Carl Sagan dizia, né, para afirmações extraordinárias você precisa de evidências extraordinárias. Né? E quando você só tem como base para fazer o seu estudo, a sua afirmação, coisas que você viu, que você nem tem certeza do que vê, então fica complicado, né? Fica no campo da especulação mesmo. E fica aí a mensagem, sejam céticos, questionem tudo, mas com bom senso, tá bem? Senão você não vai acreditar mais em nada, você tem que ter ceticismo, mas a mente aberta para coisas que você pode testar aí pelo método científico. Beleza, pessoal? Então é isso, esse é o Fora da Caixa de hoje, deixa a sua opinião aqui embaixo se você gostou do vídeo. E lembrando, se você quiser comprar meu livro, tem link aqui embaixo na descrição, assim como tem link para a camiseta. Ah, e uma coisa que eu queria falar para vocês é dar um pulo lá no meu vídeo sobre como sabemos a composição dos planetas, né? Como é que a gente faz para saber que Júpiter é feito de hidrogênio e hélio, que o Sol também é feito de hélio, sem que a gente nunca tenha ido lá. Então eu explico nesse vídeo toda a metodologia que é usada para descobrir a composição dos astros e também eu explico como é que a gente faz para saber o peso da Terra. O vídeo está bem bacana e baixe ele, tem link aqui embaixo na descrição. Beleza, pessoal? Então é isso, vou ficando por aqui com mais Fora da Caixa. Um grande abraço para vocês e hasta!